E agora Deus vai falar conosco. Então, por favor, pegue a palavra de Deus. Glória a Deus. Abra no Salmo 32. Salmo 32. Vou ler o verso 1. Glória a Deus. Salmo 32, verso 1. Sabe que se tem um livro fácil de achar na Bíblia depois de Gênesis, é Salmo, né? O Salmo, você põe o dedo ali no meio da Bíblia e ele já aparece, né? Quem já achou aí? Diz amém. Aí, como esse povo aqui é bom de Bíblia demais, né? Já acharam, né? Então vamos ler. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Presta atenção no que a palavra está falando. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O que o salmista está falando aqui? Está falando do perdão de Deus. E ele está dizendo que a pessoa que receber o perdão de Deus tem que se considerar uma privilegiada, tem que se considerar um bem-aventurado. Esse termo bíblico, bem-aventurado, significa literalmente mais do que feliz. Tem o contente, tem o feliz e tem o bem-aventurado. O bem-aventurado é mais do que contente, é mais do que feliz. E essa pessoa é aquele que recebeu o perdão de Deus. Eu vou falar sobre o perdão de Deus aqui hoje. Quero que você leia comigo, eu falo e você repete, bem alto e bem forte o versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Amém? Você crê que Deus vai falar conosco nesta noite? Teu coração está aberto para ouvir Deus falando com você? Então deixa a Bíblia aberta aí no assento. Vamos aplaudir a esta palavra que é digna de toda aceitação. Vamos dar a melhor salva de palmas possível para esta palavra. Isso. Aplaude mais, aplaude mais. E enquanto você aplaude, abra sua boca, dilate bem os seus lábios e diga glória ao teu nome, Senhor. Você que está em casa nos assistindo pela internet, junte-se a nós aqui em Natal. Vamos aplaudir, vamos glorificar aquele que é digno. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua santa palavra agora será pregada. Eu me esvazio de mim, eu não tenho nada para falar. Vem o teu Espírito Santo, tome agora a boca do pregador, tome agora os lábios do mensageiro. Envia, meu Deus, a tua palavra santa com poder, com unção e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Pode sentar. Presta muita atenção, porque o tema desta mensagem é muito forte. O perdão de Deus. Eu nem vou perguntar quem aqui quer o perdão de Deus, porque já sei a resposta. Todo mundo aqui quer muito, ardentemente, o perdão de Deus para a sua vida. O salmista que compôs o Salmo 32 é o salmista Davi, né? O salmista Davi. Os estudiosos dizem que o Salmo 32 é uma continuação do Salmo 51.
apesar de a numeração estar distante, entre o 32 e o 51 tem muitos outros, mas você pode ler o Salmo 32 e depois ler o Salmo 51, e você vai ver que está falando da mesma coisa. Quando é que Davi compôs o Salmo 51? O Salmo 51 e o Salmo 32 foram os salmos do arrependimento. Foram os salmos que Davi compôs no momento mais complicado da sua vida com Deus. Davi teve momentos de glória, teve momentos de honra, de vitória, momentos em que ele foi usado por Deus para libertar Israel, para salvar Israel da vergonha. Teve momentos que Davi foi usado por Deus como um grande servo, como um grande homem, como um grande rei. Mas também teve momentos que Davi pisou na bola, como dizem, né? Errou feio. E nesse momento que Davi errou feio, ele percebeu que o que ele tinha feito entristeceu o Espírito Santo. Ele vai entrar numa crise interior. Eu não sei se você já sentiu isso, mas sabe quando você fica com raiva de você mesmo? Alguém já teve isso alguma vez? Quando você fica triste com você mesmo, chateado com você mesmo. Davi está assim, gente. Porque Davi não é um estranho para Deus. Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Como que um homem segundo o coração de Deus dá um fora desse que ele deu? Você conhece a história de Davi, né? O que Davi fez que entristeceu tanto a Deus? Ele se apaixonou pela mulher errada. Se apaixonou pela mulher errada. Você sabe que homens atraem-se pelo que vê, mulheres mais pelo que ouvem, né? Isso aí não sou eu que disse, não. Isso aí você pode estudar o comportamento humano, que você vai ver que o homem se atrai mais pelo que vê e a mulher mais pelo que ouve. Davi tinha que estar na guerra, não estava na guerra. Tinha que estar levantando de madrugada para orar, estava dormindo até tarde no palácio. Quando você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, a chance do diabo te dar uma rasteira nessa hora é muito grande. E foi exatamente nesse dia que Davi viu Batseba pela primeira vez. Se Davi tivesse visto Batseba pela primeira vez de turbante, de burca, de máscara, só o olho assim aparecendo, talvez uma sombrazinha com delineador nos olhos, só que era, as mulheres da época jogavam charme só no olhar, porque era só o que mostrava. Talvez Davi tivesse até olhado para aquela mulher e ter dito, tem uns olhos bonitos. Mas não, a primeira vez que Davi viu Batseba, ele a viu nua, por acaso. Estrategicamente, Davi morava na residência mais alta de Jerusalém, mais alta. E quem mora num lugar alto sabe que existe a possibilidade de você ver o que não quer ver na casa de alguém. E Davi estava num lugar mais alto de Jerusalém. E quando Davi saiu na sacada real para ver a cidade, ele viu dentro de uma casa, lá numa janelinha, uma mulher se banhando. E até onde eu sei, todo mundo toma banho sem roupa, né? Ou será que em algum outro lugar do mundo é diferente? Hein? O que vocês acham? Será que lá no outro lado do mundo as pessoas tomam banho de roupa? É lógico que ela estava nua. E Davi, ao invés de, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu virar minha cara para lá. Ele continuou olhando, aí virou o desejo, aí deu à luz o pecado. Resumindo a história, Davi usou a força que tinha como rei para constranger aquela mulher. E aquela mulher atendeu ao chamado do rei, achando que o rei tinha que falar com ela era algo relacionado ao marido, porque o marido daquela mulher era soldado de Davi.
Um dos mais importantes, Davi, ele tinha uma guarda pessoal, que eram os valentes de Davi. E o marido dessa mulher era um dos valentes de Davi. Então, quando disseram assim para Batseba, o rei manda te chamar, ela foi na maior inocência. Ela pensou assim, o rei quer falar comigo, deve ser alguma coisa relacionada à guerra, relacionada ao meu marido, e não era nada daquilo. O fato é que Davi fez o que não deveria fazer, e depois que fez, ele deve ter dito para aquela mulher assim, olha, o que nós tivemos aqui não pode ser conhecido de ninguém, hein? Você sabe quem eu sou, não é? Eu sou o rei de Israel, olha, o teu marido é meu soldado, imagina que desgraça se isso cai na boca do povo. Olha, mulher, você fica quietinha aí, viu? E a Batseba não ia querer falar mal do rei. Você acha que alguém ia tentar falar mal do rei? Ninguém vive depois de falar mal do rei. Então ela disse, meu rei, o senhor pode ficar sossegado, que da minha boca não sai nada. Acontece que a mulher engravidou. E quando a mulher engravidou, aí ela mandou o recado para o rei. E ela falou para o rei, o rei, agora tem um problema. Eu estou grávida. E como é que eu engravidei se o meu marido não estava em casa? Hein? Como é que é a telepatia? É? Ele pensou em mim lá e eu engravidei aqui? Como é que é isso? Como é que eu vou explicar para o meu marido? Como é que eu vou explicar para a cidade toda? Porque todo mundo sabe quem é meu marido. Todo mundo sabe quanto tempo está durando a guerra. Como é que eu vou explicar para todo mundo que eu estou grávida se meu marido não está em casa? E agora, meu rei, o que nós faremos? Aí Davi teve uma ideia brilhante, que só pode ter vinda do inferno. Sabe qual foi a ideia? Vou dar um jeito no teu marido. Aí trouxeram Urias, e Davi tentou armar uma noite de amor com o Urias e a esposa. Só que o Urias era um camarada tão fiel ao rei, e tão obcecado pelo trabalho, isso também era um defeito de Urias. Isso era um defeito. Talvez o defeito de Urias tenha dado brecha para tudo aquilo acontecer. O fato é que Urias não voltou para casa, ficou dando uma de segurança real na porta do palácio. Ao invés de ir para deitar com a esposa, ficou em casa, ficou na porta do palácio. Quando Davi acordou no dia seguinte, achando que o problema dele estava resolvido, ele percebeu que o soldado Urias estava lá, não tinha ido embora para casa. Aí Davi pensou, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não queria fazer. Escreveu uma carta para o general, dizendo assim, coloca Urias na frente da batalha, sem proteção, sem retaguarda, sem auxílio, sem nada, na frente da bala do inimigo, vamos dizer assim. Lacrou, botou o selo real, era 100% garantido que aquele selo não seria violado, e entregou na mão do Urias. E falou para Urias, leva na mão do general Joabe. Eu posso te dizer que é a primeira vez que o defunto carregou o próprio atestado de óbito. Foi o Urias levando aquela carta. Quando Urias levou aquela carta, ele não fazia ideia do que estava levando. Ele entregou na mão do general e falou, o rei Davi mandou eu te trazer esta mensagem, e eu tive a honra de trazer pessoalmente. E o Joabe também não sabia o que era, pegou a carta e foi lendo, né? Lendo e olhando para Urias. Você sabe o que tem aqui? Não, senhor, ele não me disse nada, só mandou entregar. É isso, né? Obrigado, viu? Tchau, Urias. E o Joabe não entendeu nada. Joabe não sabia por que o rei queria que Urias morresse, mas ele obedeceu. Colocou Urias na frente da batalha. Quando a batalha apertou, Urias se viu sozinho e morreu. Dessa forma, a mulher de Urias ficou como? A mulher cujo marido morre fica viúva. E Davi, como é um homem de muito bom coração, pegou aqui viúva para criar, né? Olha que plano perfeito. Foi isso aí que Davi fez. Então me dê você a sua opinião.
O que você acha que Deus achou dessa trama toda que Davi arrumou? Você agora, você como Deus avaliando Davi, o que você pensa disso tudo? O que você faria com Davi? O que você faria com Batseba? Pois é, Davi recebeu uma visita de um profeta de Deus, chamado Natã, que teve coragem de apontar o dedo no nariz do rei, sabendo que podia ficar sem dedo, sem mão, sem cabeça, depois disso. Mas ele foi lá, apontou o dedo na cara de Davi e falou assim: Deus te deu tudo o que você quis, e se você quisesse outra coisa, era só pedir que Deus te dava. Você tirou a única coisa que aquele pobre coitado tinha, que era a sua esposa, que era a sua família. Davi, o que você fez entristeceu muito o coração de Deus. O teu pecado vai te perseguir, Davi. Quando Davi ouviu aquela palavra, ele caiu em si. Sabe quando a pessoa acorda para a burrada que fez? Davi acordou naquele momento. E Davi queria um buraco para cavar e entrar dentro, mas não tinha como. Aquela situação com o tempo foi descoberta, porque aprenda uma coisa: ninguém engana todo mundo o tempo todo. Você pode enganar alguém por um tempo, você pode até enganar muita gente por muito tempo, mas você nunca vai enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora a coisa foi descoberta, e Davi vai passar um vexame nacional por aquele pecado. Ele vai continuar casado com a Batseba? Vai. Agora está feito, agora ele é casado. Aquela criança que ele teve com a Batseba não viveu. Deus recolheu aquela criança. Foi uma punição para Batseba e também para Davi. E depois de tudo isso que eu te contei, Davi se arrependeu muito, chorou muito. O Salmo 51 fala disso. Você pode ler comigo lá? Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Como é que Davi está se sentindo? Sujo. Como é que Davi está se sentindo? A pior de todas as criaturas. E ele vai chorar, ele vai lamentar, ele vai suplicar o perdão, mas ele vai receber o perdão. Eu quero que você creia que Deus é grandioso em perdoar. Ainda que o pecado de alguém tenha sido grave. Você acha que o pecado de Davi foi grave? Quem acha que sim? Levante a mão. Quem acha que sim? Você pode até achar que adulterar não é tão grave, mas é grave. Planejar e executar a morte de alguém também é muito grave. E Davi fez tudo isso aí. Mas Davi foi perdoado e ele escreveu depois o Salmo 32. E no Salmo 32 ele está falando dele mesmo. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Diga glória a Deus. Então eu vou lhe mostrar aqui por que Davi está dizendo que aquele que o pecado é perdoado, é coberto, é bem-aventurado. Por que ele está dizendo isso? Eu vou lhe mostrar algumas verdades bíblicas sobre o perdão de Deus. Quero que você me acompanhe. Primeira coisa, por que aquele que é perdoado é bem-aventurado? Por quê? Porque todos nós precisamos do perdão de Deus. Diga comigo, todos nós precisamos do perdão de Deus. Vá no Salmo 14, por favor. Salmo 14, verso 2 e verso 3. Pessoal, hoje até eu estou com frio aqui em cima, hein?
Sobe um pouquinho a temperatura a 22. Sobe até 22, fica legal. Salmo 14, 2 e 3. Olha o que diz a palavra. O Senhor olhou desde os céus para ver os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Presta atenção. Quem olhou do céu? Quem? O Senhor. E o que ele está procurando? Ele está procurando na terra alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Em outras palavras, Deus olhou do céu para a terra, ó. Será que tem alguém que anda na minha presença? Será que tem alguém que me agrada? E qual foi a conclusão? Versículo 3. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então Deus, olhando do céu para a terra, percebeu que não adianta, todo mundo é pecador. Não tem um que se salva, todos se corromperam. E Paulo disse isso lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos comigo lá no Novo Testamento agora. Romanos capítulo 3. O pecado é um problema nacional, mundial, é um problema da humanidade como um todo. Não é um problema desse ou daquele povo, não é um problema do homem ou da mulher, é geral, todo mundo tem esse mesmo problema. Aos Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Preste atenção, todo mundo pecou. E todos foram destituídos. O que é destituir? Destituir é tirar. Uma pessoa tem algo e você destituir dela é tirar dela. Todos nós tínhamos direito a estar na presença de Deus. Mas o que o pecado fez com a humanidade? Nos destituiu da glória de Deus. O homem habitava no jardim do Éden, num lugar de delícias, onde ele tinha acesso à árvore da vida, onde ele tinha acesso à comunhão com Deus, mas o pecado fez o que com ele? Destituiu ele da glória de Deus. E como todos nós somos pecadores, todos fomos destituídos da glória de Deus. Então por que quem recebe o perdão é bem-aventurado? Porque quem recebe o perdão está recebendo algo necessário a toda a humanidade. Se você receber o perdão, você está recebendo uma coisa da qual você precisa muito. E todos precisam muito. Eu não sei se você tem consciência do tanto que você precisa do perdão de Deus. Talvez você ache que não é tão pecador assim. Talvez você ache que não precise tanto do perdão de Deus, mas se você ler a palavra, se você entender a sua real condição de pecador, você vai chorar, clamar, suplicar pelo perdão de Deus. Por que o salmista no Salmo 32 diz que bem-aventurado é aquele que recebe o perdão? Vá comigo em primeira carta a João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Bem-aventurado é aquele que recebe o perdão de Deus. Por quê? Porque só Deus pode nos perdoar. Todos nós precisamos de perdão, esse é o primeiro ponto. Mas só Deus pode perdoar. Ninguém, mais ninguém nesse mundo, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem Tomé, nem Judas, nem João, nem Tiago, nem Pedro, nem qualquer um, vivo ou morto, por mais homem de Deus que foi ou tenha sido ou é, ninguém pode perdoar um único pecado seu. O único que pode te perdoar de todo pecado é o Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diga glória a Deus. Então, vai com calma, pega a visão aí. Por que bem-aventurado é quem recebe o perdão de Deus? Porque todo mundo é pecador e precisa do perdão. E porque só Deus pode perdoar. Então, se eu recebi o perdão de Deus, eu recebi algo que só Deus pode me dar, e recebi algo que eu preciso muito. Quem está me entendendo até aqui, levante a mão. Só que quando fala de perdão, a gente não sabe direito como é. A gente não sabe direito. Porque tem gente que quando fala de perdão, ela não sabe nem o que é, porque ela não perdoa. Tem gente que não sabe nem com que letra que começa a escrever essa palavra aí, perdão. Nunca nem tentou. Não perdoar não é comigo, não. Quem perdoa é Deus. Tem gente que fala assim. Só que Deus quer que você também aprenda a perdoar. A grande verdade é que a gente só vai aprender a perdoar imitando Deus, né? Porque Deus realmente sabe perdoar. E o perdão de Deus tem 3 características. Se você quer aprender a perdoar, imite Deus. A primeira característica do perdão de Deus: Deus, quando perdoa, Ele cobre o pecado. Primeira característica do perdão de Deus: cobre o pecado. O que é cobrir? É apagar. Apagar. Vá comigo no livro de Miqueias, livro do profeta Miqueias. Você sabia que tem esse livro na Bíblia? Tem. E não fui eu que escrevi não, já estava aí já, você que nunca viu. Miqueias capítulo 7, versículo 18. O profeta Miqueias exalta a Deus pelo seu grande amor e pela sua incrível capacidade de perdoar. Olha o que disse o profeta Miqueias. Deixa eu te ajudar a achar. O Miqueias está antes de Naum. Viu? Antes de Naum. Ajudou? Ajudou nada, né? Então abra em Mateus, vem de marcha ré, devagarzinho. Isso, vem até você achar Miqueias. Capítulo 7, versículo 18. Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades, grifa isso na tua Bíblia, isso é muito forte, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Diga glória a Deus. Olha como é que Deus faz com os nossos pecados. Primeira característica do perdão de Deus é essa: Deus, quando perdoa, Ele cobre os pecados, Ele apaga os pecados. Tem gente que diz que perdoou, mas toda vez que lembra da ofensa que viveu, chora. Conhece gente assim? Conhece? Talvez você é assim, né? Pastor, eu já perdoei o fulano. O fulano, ele falou de mim. Que perdão é esse, cara? Você começou a falar, já está chorando. Eu perdoei já meu ex-marido, aquele cachorro. Ele fez isso e isso, vai pagar. Perdão é esse. Eu perdoei, pastor, a minha filha. Mas a vida vai ensinar aquela menina. A gente diz que perdoa, só que a gente guarda a mágoa. A gente guarda o rancor. Deus não. Davi pecou feio contra Deus, não pecou? Se você perguntar hoje para Deus, o que foi que Davi fez? Ele fala, não lembro. Fez o quê? O quê? Davi fez? Davi fez isso, é? Porque o que Deus fez com o pecado de Davi? Deus pegou o pecado de Davi e lançou nas profundezas do mar.
Se você fizer uma viagem em alto mar, num cruzeiro, tira umas fotos e me manda. Mas se você tirar umas férias num cruzeiro marítimo, uma coisa chique lá, toma cuidado, viu? Porque se você vacilar e deixar qualquer coisa que está na tua mão cair no mar, o que acontece? Nunca mais você vai ter. Por que a palavra de Deus diz que Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar? Porque aquilo que cai na profundeza do mar não tem volta. O que você deixou cair nas profundezas do mar, você nunca mais vai resgatar. Eu quero que você saiba que é assim que Deus faz com você. Deus pega os teus pecados e lança na profundeza do mar. Ele nunca mais vai te jogar na cara aquilo que você fez, aquilo que você foi, quem você era, porque Deus de verdade, Ele perdoa. E o perdão de Deus é maravilhoso. Ele perdoa e Ele lança no mar do esquecimento. Segunda coisa que a gente tem no perdão de Deus é a absolvição. O perdão de Deus absolve o pecador. Porque todos nós pecamos e então todos nós somos culpados. Só que quando Deus nos perdoa, o que Ele faz? Ele nos livra da culpa. Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora. Circula o agora aí na sua Bíblia? Agora. Circula só a palavrinha agora. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antes de você andar segundo o Espírito, antes de você entregar a tua vida para Jesus, antes de você servir a Deus, tinha condenação contra a sua vida, sim ou não? Muitas. Cada pecado teu era um processo que você tinha que responder, viu? Cada falha sua era uma condenação. Só que aí você recebeu Jesus, e com Jesus você recebeu o perdão. E agora que você recebeu Jesus e recebeu o perdão, nenhuma condenação há para você. Nenhuma. Pode puxar a tua ficha, que vai constar lá, limpo. Nada consta. É assim que você está diante de Deus. Então o perdão de Deus tem essas 3 características. Primeiro, cobre os pecados, apaga os pecados. Segundo, livra o pecador de qualquer culpa, de qualquer condenação. E terceiro, que é o elemento mais bonito do perdão de Deus, na minha opinião, é que o perdão de Deus restaura o pecador. Diga, o perdão de Deus restaura o pecador. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que a pessoa que pecou, Deus dá para ela uma segunda chance. Para a gente sair um pouquinho do exemplo de Davi, vamos para o Novo Testamento. Você lembra da história do Pedro negando Jesus? Aquilo ali foi feio, aquilo ali não foi não? Foi feio aquilo. Como é que você anda com uma pessoa 3 anos e meio, todos os dias, dormindo e acordando, comendo, orando de madrugada, viajando junto, até tempestade enfrentou junto, andou sobre as águas juntos, viveu grandes experiências, e na hora que a pessoa mais precisa de você, você fala abertamente diante de todos: eu não conheço esse homem, não sei quem é esse homem, nunca vi esse homem, não tenho nada com esse homem. Puxa, o que o Pedro fez foi grave, irmãos. Foi grave. Aí Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele teve a oportunidade de acertar as contas com o Pedro. E você acha que Jesus deixou de acertar as contas com Pedro? Acertou.
Depois você lê na tua casa João capítulo 21, que você vai ver Jesus acertando as contas com Pedro. E se fosse um de nós acertando as contas com Pedro no lugar de Jesus, ia ter que levar a polícia lá, não ia não? Ia ter que separar porque ia ser briga. Mas o que fez Jesus? Jesus chegou para o Simão e falou assim: ô Simão, me diz uma coisa, tu me amas? Pergunta difícil, né? Porque dizer que ama Jesus é fácil, né? Todo mundo ama Jesus. Mas no caso do Pedro, que há 2 dias atrás acabou de dizer que não conhece Jesus, que não tem nada com ele, que nunca o viu antes, responder aquela pergunta foi fácil? Simão, tu me amas? E para acabar logo com aquele clima, ele respondeu: claro que eu te amo, Senhor, tu sabe que eu te amo. Tentou sair do assunto, só que Jesus parou uns segundinhos, perguntou de novo: ô Simão, tu me amas? Aí ele já ficou vermelho, né? Já ficou constrangido. De novo essa pergunta: Senhor, eu te amo. Claro que eu te amo, Senhor. Eu sou o mestre, eu sou teu discípulo. É claro que eu te amo. Só que aí Jesus, não satisfeito, pergunta pela 3ª vez. Quantas vezes ele negou Jesus? 3 vezes. Por que você acha que Jesus perguntou 3 vezes? Para lembrar o Simão Pedro o que ele tinha feito. Pela 3ª vez Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Puxa, agora apertou mais ainda, hein? Mais do que estes? O Simão não é nada diferente do Judas, porque o Judas traiu Jesus por dinheiro e o Simão traiu Jesus por covardia, por medo. Ele ama Jesus mais do que João, que esteve lá ao pé da cruz, que correu o risco de ser preso e até crucificado também. Mas Jesus perguntou, ele tem que dar uma resposta: tu me amas mais do que estes? E ele responde em lágrimas: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Nessa hora Jesus poderia ter soltado os cachorros nele e dito: falso mentiroso, você me ama coisa nenhuma, você acha que eu não sei que você me negou, que você, na hora que eu precisei de você, você andou às águas comigo, você comeu comigo, e na hora que eu preciso de você, seu mentiroso, nunca mais quero olhar na tua cara. Foi isso que Jesus falou para Simão? Jesus disse para ele: Simão, apacenta as minhas ovelhas. O que ele fez de Simão, depois daquilo tudo que ele tinha aprontado? Ofereceu o perdão e fez de Simão um dos maiores pastores do rebanho de Cristo. Vamos aplaudir a Jesus, porque perdão assim é só Deus que dá, viu? O perdão de Deus restaura o pecador. Simão recebeu uma 2ª chance. Talvez você diga: pastor, eu errei, o meu pecado foi grave, eu não sei o que estava na cabeça quando eu fiz o que eu fiz, mas eu quero que você saiba que o perdão de Deus restaura o pecador. Não importa quão grave tenha sido o teu pecado, Deus está disposto a te perdoar e te dar mais uma chance. Simão abraçou aquela 2ª chance, ele foi perdoado. Pastor, como é que eu faço para alcançar o perdão de Deus? Deixa eu tirar da tua cabeça uma mentira a respeito do perdão. Todo mundo sabe que Deus é rico em perdoar. Quem sabia disso, levanta a mão. Que Deus ama perdoar. Quem sabia disso, levanta a mão. Aí as pessoas acham que já que Deus ama perdoar, que Deus é grande em perdoar, então Deus perdoa todo mundo, toda hora, automaticamente. Não. Fale para alguém perto de você aí: o perdão de Deus não é automático. Perdão de Deus não é assim, não. Não, Deus é grande em perdoar. Eu pequei, mas Deus já me perdoou, porque Deus perdoa todo mundo, o tempo todo. Não é assim não. Vai achando que Deus perdoa todo mundo o tempo todo e continua no pecado, que você vai descobrir
naquele grande dia, que o perdão de Deus não é automático. Para receber o perdão de Deus, existem coisas que temos que fazer, igreja. Isso aqui você deve anotar na folha, no caderno, na palma da mão, em qualquer canto aí, porque você precisa se lembrar disso. Você precisa saber que para alcançar o perdão de Deus, existem 4 passos que eu tenho que dar, que você tem que dar. Não ache que pelo simples fato de que você pecou, pronto, Deus perdoa. É você pecando agora, Deus perdoando. Você peca, Deus perdoa. Você peca, Deus perdoa automaticamente. Não é assim. Quem aqui quer ser perdoado por Deus? Então, anote isso. Primeiro passo que você precisa dar para receber o perdão de Deus é assumir a culpa. Nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade em assumir a culpa. Isso começou lá no Éden, no primeiro homem. O primeiro homem pecou, mas quando Deus foi falar com ele: Adão, o que você fez? Eu fiz nada não. A Eva, ela pecou. Ele assumiu a culpa? Não. Ele transferiu a culpa. Eva, o que você fez? Ela assumiu a culpa? Não, transferiu a culpa. A serpente me enganou e eu comi. Então o ser humano tem sido assim desde que o mundo é mundo. Quando a culpa existe, a gente está sempre transferindo. Não, aconteceu isso, mas é porque fulano de tal. Aconteceu isso, mas não é que eu não, na verdade não sou o culpado é o fulano. Você vai falar de casamento, é uma comédia, né? Quando vai tratar de casamento é uma coisa. Porque você senta com o marido fala tão mal da mulher, que a gente falta combinar com o marido. Vamos combinar nós dois aqui de jogar a tua mulher aí de cima de algum canto. Que bruxa, irmão, que você está casado. Não, você é um santo. Você vai para o céu direto, você é casado com essa mulher. Deixa eu falar com ela um pouquinho. Aí você vai ouvir a mulher. Aí você fala: então é isso, é? Olha, ele bem que me enganava. Mas quando você junta os dois, você percebe que a culpa é mútua. Só que ninguém assume. O homem não assume a culpa, a mulher não assume a culpa. E a humanidade tem caminhado assim. Só que diante de Deus não adianta, porque ou você assume que é culpado, ou então não recebe perdão. Vamos comigo lá, por favor, no livro de Neemias. A gente está fazendo uma campanha aqui muito boa sobre Neemias, sobre a reconstrução. E quando uma pessoa peca contra Deus, a sua vida é destruída, ela tem que reconstruir sua vida, né? Mas essa reconstrução só vai se dar a partir do perdão. Neemias capítulo 1, do verso 4 ao 7. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Olha o que o Neemias está dizendo: pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias está assumindo a culpa. Ele está dizendo: Deus, tudo isso que aconteceu de ruim, aconteceu não é porque o Senhor é ruim, é porque nós somos pecadores. Nós pecamos. Eu pequei e todo o teu povo pecou. Enquanto você não tiver coragem de chegar diante de Deus e falar: Deus, a minha vida está assim porque eu pequei. Eu pequei, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Eu não deveria ter agido como eu agi. Eu não deveria ter tomado tal atitude que tomei. Quando você não tiver essa hombridade
de chegar diante de Deus e assumir a culpa, não vai ter restauração nem perdão. Deus sabe que você é culpado. Então o que você vai esconder de Deus? Não é novidade para Deus que você é culpado. Não é novidade para Deus que você é pecador. Mas você tem que assumir a culpa. Para de transferir a culpa. A tua vida está do jeito que está. Para de dizer que é a crise, que é o governo, que é o Brasil, que é o vizinho, que é o chefe, que é o marido, que é teu pai, que é a tua família. E assuma: meus pecados estão fazendo isso comigo. É a minha culpa. Quem está compreendendo a palavra? Segunda coisa que você precisa fazer, o segundo passo para receber o perdão de Deus. O primeiro é assumir a culpa. O segundo é confessar o pecado. Pastor, e confessar o pecado não é o mesmo que assumir a culpa? Não. Assumir a culpa você pode fazer aqui dentro, ó. Eu assumo que o erro foi meu mesmo. Fui eu que errei. Fui eu que não fiz o que deveria ter feito. Ou fui eu que fiz o que não deveria ter feito. Talvez você assume aqui, ó. Só que apesar de assumir aqui, você nunca abre a boca para dizer: fui eu. Tem muita gente que é assim. Assume a culpa interiormente, na sua mente, na sua cabeça, mas ela não tem coragem de chegar e falar. Então você, além de assumir a culpa, saber que é culpado, você precisa confessar que é o culpado. De quê, pastor? De qualquer pecado, da qual você sabe que precisa confessar. Vamos comigo em Provérbios capítulo 28. O homem mais sábio que já existiu nesse mundo falou que se tem um pecado na tua vida, é melhor que você confesse. Agora, confessar para quem? Esse é o X da questão, né? Confessar para quem? Parta do seguinte pressuposto: contra quem você pecou? Esse é o ponto. Contra quem você pecou? Pecou contra Deus? Tem que confessar para quem? Para quem? Para Deus. Um dia um homem chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu traí minha mulher. O senhor acha que eu devo ir lá e confessar para o pastor? Aí ele falou assim: a menos que você seja casado com o seu pastor, você tem que ir lá confessar para o teu pastor e pedir perdão para ele. Agora, se você foi casado com a tua mulher, é para a tua mulher que tu tem que contar e pedir perdão para ela. Mas pastor, se eu contar para minha mulher que eu fiz isso, meu casamento já está acabado. Ela nunca vai me perdoar. Aí esse homem muito sábio falou assim: escuta, teu casamento já está acabado. Você agora vai ter que tentar reconstruí-lo. Então, contra quem que você pecou? Você pecou contra o teu irmão? Então você vai ter que confessar para o teu irmão, pedir perdão para ele. Pecou contra o teu pastor? Então você tem que falar com o teu pastor mesmo. Pecou contra a tua mulher, contra o teu marido? Então tem que confessar e pedir o perdão. Pastor, e se a pessoa não quiser me perdoar? Aí é problema dela com Deus. Agora você tem que fazer a sua parte, porque para você receber o perdão de Deus, tem que passar por esse caminho. Assumir a culpa e confessar o pecado. Provérbios 28, 13, já achou? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Agora volta no Salmo 32, onde nós começamos a mensagem. Olha o versículo 5. Aliás, vamos ler desde o verso 3. Salmo 32, do verso 3 em diante. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões,
e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então Davi está confessando aqui, gente, eu fiquei escondendo o pecado de Deus, e aquilo me fez adoecer. Eu vivia mal-humorado, eu vivia doente, eu vivia triste, deprimido, porque eu estava escondendo. Aí eu decidi, vou confessar o meu pecado para Deus. Confessei, Deus me perdoou e hoje eu estou bem. Então Davi está dando esse exemplo para nós. Você que está aí escondendo algo, confessa para Deus hoje. Aproveita que você está aqui no culto, na igreja, na presença de Deus. Confessa para Deus, peça perdão, porque Deus quer te restaurar e te perdoar. Terceiro passo para alcançar o perdão de Deus é você deixar o pecado. Volta lá em Provérbios 28, 13, que tem um detalhe que eu gosto nesse versículo, que é o seguinte, ó, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa e deixa. Deixar o quê? Deixar o pecado. Deixar aquilo que está te afastando de Deus. Deixar aquilo que está entristecendo o Espírito Santo. Deixar aquilo que está afetando a sua vida negativamente. A palavra diz que não é só confessar, é confessar e deixar. Jesus curou um homem lá em João capítulo 5. Vamos comigo lá. E depois de um tempo, Jesus encontrou de novo com aquele homem, que agora já não é mais paralítico, agora está bem, está andando, está feliz. E olha o que Jesus fala para esse homem ex-paralítico, João 5, verso 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Para quem sabe ler, até pingo de i a letra. Jesus falou para ele, fica ligado, hein? Fica ligado, porque se você continuar no pecado, o que você já viu de ruim na sua vida é pouco. Você vai ver coisas piores. Então, meu amado e minha amada, fica aqui o conselho. Você pecou, pediu perdão, recebeu perdão, deixa o pecado. Porque tem gente que está fazendo graça com a graça de Deus. Não abuse da graça de Deus. Não abuse da benignidade e bondade de Deus. Porque uma hora até Deus se cansa e acaba com tudo. Você já viu isso acontecer na Bíblia algumas vezes, não é? Deus foi perdoando, mas chegou uma hora que Deus falou, chega. Vocês estão achando o quê? Quantas vezes eu já mandei o meu servo pregar para vocês se consertar? Vocês não se consertaram? Bora para o cativeiro, todo mundo. Nabucodonosor vai lá, entra em Israel, bota fogo em tudo, manda o povo escravo. Deixa eles lá. Dia que eu quiser libertá-los, eu te aviso. E lá se foram 70 anos. Que o povo lá sofrendo nas mãos dos babilônios. Até Deus chega uma hora que se cansa. Então a pessoa que recebeu o perdão tem que deixar a prática do pecado. E eu vou terminar a mensagem te mostrando o quarto passo para receber o perdão. Produzir frutos de arrependimento. Deus me perdoou, eu recebi o perdão, e agora eu produzo frutos de arrependimento. Na prática, o que é produzir frutos de arrependimento? É mudar de vida. A pessoa recebeu o perdão, muda de vida, age diferente. Olha o que Paulo falou aqui em Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Só que é para quem quer ser perdoado. Para quem acredita que foi perdoado. Efésios 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.
Jesus já perdoou muita gente que roubava, muita gente que furtava, muita gente corrupta. Só que aquele que pegava as coisas que não era dele, tem que fazer o que quando foi perdoado? Tem que parar de roubar, tem que parar de furtar. Está escrito aqui, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A pessoa vive dizendo, oh Jesus me perdoa. Tem gente que já está tão manjado no pecado da língua, que já fala Deus me perdoe antes de falar a bobagem, né? Deus que me perdoe, mas... Já viu isso? Ela já está tão acostumada a pecar, que ela já fala Deus me perdoe e manda, né? Deus que me perdoe, mas o fulano aqui... Não pode, mano. Você quer ser perdoado ou não quer? Muda de vida. Muda de atitude. Quantas vezes você já pediu perdão a Deus por esse mesmo pecado e não muda nunca? E continua na mesma situação? Versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a igreja fique de pé, por favor. Se tem uma coisa que deve te preocupar nessa vida, é em entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é a pior coisa que você pode fazer. Porque se você entristecê-lo hoje, entristecê-lo amanhã, entristecê-lo diariamente, vai chegar uma hora que ele vai se retirar de você. E só quem sabe o quanto é difícil fazer o Espírito Santo entrar, é que realmente faz de tudo para ele não sair. Tem gente que para receber o Espírito Santo fez muita campanha, muito jejum, muito propósito, muita consagração para receber o batismo com o Espírito Santo, mas se você tiver 2 ou 3 atitudes erradas, você pode perdê-lo. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora, toda a igreja. Nós vamos fazer mais uma oração aqui. Essa é uma oração de perdão, de restauração, de confissão. Eu não sei por qual razão Deus me deu essa palavra para hoje, mas toda palavra é proveitosa para instruir. Se Deus me deu essa palavra hoje é porque Ele quer trazer perdão para a tua vida, restauração para a tua vida. Coloque a mão sobre o coração e diga bem alto: meu Deus e meu Pai, eu preciso do teu perdão em minha vida. Eu não posso continuar pecando contra ti. Eu não quero ofender, entristecer o teu Espírito. Muito pelo contrário, eu quero te agradar com toda a minha força. Eu quero te servir, eu quero te honrar. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus pecados, e lança no mar do esquecimento, em nome de Jesus. Agora fale com Deus, com as suas palavras. Fale com Deus aquilo que só você poderia falar. Fale com Deus aquilo que só você sabe. Conte para Jesus aquele segredo que você estava guardando e que você não aguenta mais guardar contigo. Desabafa com Ele agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor é rico em perdoar, é grandioso em perdoar. A tua palavra foi pregada, meu Deus, e nós entendemos o que o teu Espírito Santo quis nos dizer. Então nós assumimos que somos pecadores, nós assumimos que somos falhos, mas nós queremos a tua graça, nós queremos o teu perdão, nós queremos a tua misericórdia. Então vem, ó Pai, e nos lava agora com teu sangue, nos purifica de todo pecado. Ó Espírito Santo, esta pessoa que vive com a mente atormentada, com a consciência perturbada, por causa de pecados que ela guardava, mas agora esta pessoa está desabafando, agora esta pessoa está confessando diante de ti. Então, meu Deus, perdoa esta mulher agora, perdoa esse homem. Meu Deus, talvez essa pessoa se culpa até hoje por um erro de 10 anos atrás.
Essa pessoa se condena, se martiriza por causa de uma falha cometida há tanto tempo. Mas eu te peço agora, meu Deus, apaga com teu sangue precioso toda a condenação e enche a tua igreja agora da alegria da salvação. Eu quero que essa pessoa saia daqui transbordando de paz. Eu quero que essas pessoas saiam daqui transbordando de alegria. Meu Deus, essa pessoa que estava precisando de perdão para reconstruir a sua vida, meu Deus, que seja reconstruída agora. Meu Deus, esse casamento que foi destruído por causa de um pecado do homem ou da mulher, por causa da falha de ambos, meu Deus, que haja perdão, que esta pessoa receba o teu perdão e libere o perdão também. Meu Deus, nós queremos ser perdoados, nós queremos ser restaurados. Ô igreja, com as suas mãos lá em cima, comece a sentir o Espírito Santo te tocando. Sinta a unção de Deus que está fluindo aqui nesse lugar. E enquanto você levanta as suas mãos, chore na presença de Deus se tiver vontade. Fale em línguas estranhas agora. Sinta-se envolvido pela glória de Deus que aqui está. Oh, ribachai alasturi andacanda ribachi alabás. Eramanai asturi becanda relamanai ashuri andari alabalabás. Receba perdão, receba cura, receba a restauração da sua alma, receba o poder do Espírito Santo agora. Ele está dizendo: nenhuma condenação mais há para você. Eu estou te perdoando, diz o Senhor. Eu estou apagando as suas iniquidades agora. Eu estou lançando-as no mar do esquecimento. Ele está começando uma nova vida. Receba uma nova chance. Receba um recomeço para a sua vida agora.